Oi, oi! Estamos ao vivo. Seja bem-vindo ao Sapiranga Summit Podcast, uma produção com apoio do Fevale Tech Park, Wii Soluções em TI, SafeTech Inovação em Resultados. Gestão e técnica da Eco Studio com o nosso Dé. Obrigada pelo convite, Dé, por estar nos cuidando aqui na técnica e pelo convite para estar nessa conversa. Eu sou Bruna Monteiro, a host deste momento, e tô aqui com as meninas, as gurias Tech. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada pelo convite. Um prazer ter vocês aqui, porque acho que a gente divide uma coisa muito importante, que é destacar o protagonismo feminino, o empreendedorismo feminino. Trabalho com comunicação e, para mim, assim, é um dos pilares não só do meu trabalho profissional, mas da minha vida como um todo. Eu acho que a gente tem que se unir e potencializar umas às outras. Então, contem para o pessoal aí de casa quem vocês são, se apresentem, por favor. Então, eu sou Juliana Schunk, sócia da empresa JS Inovação em Tecnologia Estratégica, né? Hoje trabalho, então, na área de empreendedorismo, com consultoria, mentoria, também pequenas, grandes empresas a nível nacional. Então, fiz uma transição de carreira para a área de tecnologia e inovação em 2019, onde eu saía de um banco multinacional e comecei a olhar com outros olhos esse ecossistema, né, na área de tecnologia e inovação. Muito bem. Eu sou a Tati Ximenes, é assim que o ecossistema me chama, né? E eu também, pode-se dizer que foi uma transição de carreira também. Estou há 15 anos na tecnologia, eu vim da comunicação, né? Trabalhei em agências de publicidade. E migrei, para mim nem é tão diferente, porque eu acho que é bem parecido o modelo de negócio, né? O que muda é o que a gente entrega, em vez de campanha a gente entrega software. E eu dou aula, sou professora de empreendedorismo. Eu crio a Maria Flor, tento pelo menos. Eu tento. Acho que é sobre isso, na verdade. Tentar e continuar, né? Isso. E agora estou me aventurando nessa onda de ter minha empresa, assim, a mais tarde do que todo mundo, né? Porque eu tenho 41. E isso, iterando e mudando e pivotando a vida. Mas sabe que eu vejo muito hoje isso, essa transição de carreira, principalmente já depois de ter construído uma carreira, que às vezes, talvez por um outro momento, né? Outra época pensando em estabilidade ou conveniência, ou às vezes até negócios de família, e vejo muitas mulheres hoje chegando nos 35, 40, 45, às vezes 50, 55, 60, com uma transição de carreira para algo que traga a sua paixão de um novo momento, né? Eu acho que desde hoje a gente chega numa idade, pelo menos, acho que pra mim, eu cheguei numa idade e nem tô trocando, assim, eu tô ficando dentro, eu tô acumulando carreiras, eu acho. Gostei. Né? Tô criando conhecimento e compartilhando de outras formas. Eu acho que é a visão, assim. Não vamos falar de idades, mas eu acho que Podemos não falar. A gente começa a ter esse despertar a partir do momento que você começa a viver um pouco mais esse ecossistema, propriamente os summits que a gente tem, não só aqui no estado, mas fora. Eu e a Tati, a gente se conheceu em Florianópolis, né, em outro momento. O Summit do Rio, enfim, tem vários summits no Brasil e também fora. E eles começam a despertar também esses olhares diferentes, né? E além de um sistema, quando você quer sair um pouco da rotina e se desafiar, que eu acho que é o nosso caso aqui em comum, que é a busca, assim, sempre de mais conhecimento, e porque a gente é muito inquieto. Eu acho que isso é mais uma questão quando você é inquieto e você quer buscar mais e mais, e aí a inovação e a tecnologia é o ponto-chave, assim, dessa virada que a gente traz, e como você disse, essa busca de algo a mais, ou esse diferente. Então, você acorda, dorme, pensando, mudando e não alcança tudo que esses cenários trazem, né? Você sempre tá atrás de busca. A Tati até falou no grupo outro dia, não lembro exato. Que eu durmo e acordo atrasada. Exatamente. Também, dividimos disso. Não, é tão maluco que às vezes se eu fosse dar um nome, eu brinco na empresa, porque é acumulando carreiras. Exato. Aí, como a gente não se satisfaz mais, que é um passo a mais, mas não é ou, é e. Exato. E aí vai acumulando. Aí eu quis uma alternativa para fazer projetos com propósito. Excelente. E daí então eu vou fazer software para projetos de propósito usando linhas de subvenção. Não deixei o meu outro emprego, não parei de ser professora, nem deixei de ser mãe. Acrescentar. Eu acho que é uma tendência de mercado hoje, né? Acho que não, eu sei, leio sobre isso, né? De, principalmente daí,
não só nós, que já estávamos no mercado de trabalho, mas também a nova geração já vem com essa mentalidade de ter vários projetos, coisas que se agreguem, áreas complementares. E às vezes as áreas complementares não são tão óbvias. Eu tenho uma cliente que ela é arquiteta de formação, e aí como o objetivo principal dela na arquitetura é promover as pessoas, né, esse olhar para as pessoas, ela foi lá e fez reiki, para olhar para as pessoas por um outro lado. Então eu acho que é muito interessante a gente poder ter esses complementos. Eu acho que isso agrega mais, né? Sim, eu fiz neurociência. Fiz neurociência e comportamento. E eu acho que só eu não era da psiquiatria. Ou só psicóloga, mas é porque a tecnologia, ela sempre quer copiar o padrão do cérebro, ela quer copiar o padrão os sistemas fazem isso. A IA, né? Sim. Tudo. Então eu queria entender o comportamento. Mas desde a publicidade eu queria entender por que as pessoas querem, sentem, precisam. Excelente. Então a motivação nunca mudou. A forma com que eu me vejo entregando isso profissionalmente muda. Sim. Então porque o nexo não é óbvio, né? Isso que tu falou da tua amiga, ela enxergou de outro prisma. É um olhar holístico mesmo, eu acho que é, né? Que eu falei até no painel anterior, 360. E essa entrega, quando você consegue fazer, ela você tem um resultado extraordinário, né? Eu digo, ela é estratégica, acima de tudo, e também agregada essa entrega de valor mesmo, que é robusta demais. Eu acho que arrasaram. Adorei, também penso dessa forma. Tu falaste, então, o que vocês trouxeram no painel? Para quem não conseguiu conferir antes ao vivo ali, pode ir ao vivo no YouTube, ou depois esse vídeo vai ficar aqui pro pessoal. O que vocês trouxeram no painel falando sobre tecnologia, sobre protagonismo feminino? Dá uns spoilers aí. Então, a gente tratou de vários temas, né? Um pouco a gente agora já abordou aqui, mas questões de tecnologias, o que a gente espera nos próximos 5 anos, né, Fati? Em termos de tecnologia, então, a IA generativa é um dos temas muito falados, mas que ela é um meio, ela não é o fim, então ela faz essa ligação. Questões de sustentabilidade, que a gente abordou, a Kátia até pode falar ali da visão dela, eu gostei muito do posicionamento dela, né, dentro da IA, falando diretamente. E dentro de como a tecnologia é um meio, um exemplo que eu trouxe ali, que eu acho, usando até o que a Tati falou, de ser em prol de alguma coisa com um propósito, dentro da ciência e tecnologia hoje, há semanas atrás eu li um estudo que está, por exemplo, relacionado às mulheres, inclusive ao temática de uma doença hoje muito ainda problemática, né, que tira muitas vidas, que é o câncer, né? E hoje já tem, dentro da ciência e tecnologia, numa universidade dos Estados Unidos, sendo desenvolvida, por exemplo, um absorvente feminino com uma inteligência artificial por trás, que durante o período menstrual ele coleta o sangue, e a partir daqueles dados ali, com o chip, ele já consegue detectar inúmeros tipos de câncer, prevendo. Então, entrando com tratamentos muito mais cedos ou preventivos, ou se você tem uma tendência para a exposição. Imaginem isso num cenário, sei lá, se tivesse há 10 anos atrás. Uau. Quantas vidas teriam sido salvas, né? Eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, a gente quer pensar, é isso. É um meio. Eu ia dizer, e é o que a gente quer, é essas soluções, é observar como a gente vive e a tecnologia se integrar ao nosso meio, trazendo... Utilizar ela de uma forma estratégica, de novo. Eu olhar 360, mas ela não pode tomar a frente. A gente que vai fazer o melhor prompt, a gente que vai coordenar, a gente que vai gerir aquilo ali e trazer o resultado que a gente quer. Exatamente. Precisa muito desse olhar de humanos, aí não vai de encontro, a IA vai tirar o lugar de algumas pessoas, não, ela vai adaptar, acrescentar ou adaptar. Eu acho que é muito isso, aí você tem que ter de novo a estratégia e olhar para aquilo, como que eu pego a tecnologia a meu favor e fortaleço e melhoro aquilo que eu sei fazer, né? Excelente. Ela comentou que tu falou sobre sustentabilidade e tecnologia, o que a gente pode ter de insight aí? O que é um paradigma, né? A gente está diante de um paradigma, de uma mudança só que ao falar de tecnologia, quando a gente fala de a gente automaticamente hoje está falando de não ser sustentável. Porque a IA é uma indústria muito poluente, né? Consome muita energia. Sim, falaram que se você disser bom dia, por favor, para o chat GPT, você vai estar gastando um monte de água. E energia, porque é processamento, né? Dados trafegando, não só isso, as máquinas, computadores, hardware. Então, assim, como a gente usa a tecnologia para o bem, como a gente usa não drenando as fontes de energia
do que a gente consome. Hoje a tecnologia está muito focada no ter e não no ser. Isso é predatório. E feita por humanos, para humanos. E que tu falaste de holístico, tu falar de tu cruzar a obviedade, a singularidade só é atingida por humanos. Então a gente... A tecnologia dá umas surtadas, né? De vez em quando... E não é um conceito novo, né? De 50. Então, poder computacional, a gente conseguiu agora um novo salto. Vamos saltar para outras coisas. Então, mas como que a gente não fica refém das ferramentas que a gente está criando? Como que a gente faz um bom letramento? Como que a gente não depreda usando coisas que deviam estar a favor? Tem muitas perguntas ainda e eu acho que às vezes a gente fica em torno um looping raso, sabe? A gente devia estar sim discutindo a IA, mas eu acho que a gente está discutindo a IA muito superficialmente. Muito em torno da ferramenta. Sim. Não é a ferramenta, gente. Vamos discutir mais profundamente socialmente. Nossa, a gente tem um podcast, né, aqui da Eco, que é a organizadora dessa gravação aqui e desse espaço, em que a gente fala, qual é o BO, é o nosso podcast, que a gente fala muito sobre comunicação, internet e esse mundo de caos e desinformação que a gente vive, e a gente fala muito exatamente sobre isso. Mas eu vejo também, eu entendo um pouco, às vezes, por que a gente vive nessas conversas rasas, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando num evento sobre inovação, sobre as tecnologias, sobre coletar o sangue para poder escanear um câncer, basicamente, ali, a gente ainda tem o cidadão comum que tá sendo introduzida a ferramenta, se assusta com aquilo ali e não sabe como usar e quer usar isso a seu favor, né? Então a gente tem ali dois mundos quase opostos, assim, que a gente tem que conseguir. Eu acho que quem trabalha com comunicação, com tecnologia, conseguir fazer esse meio de campo, que é esse letramento da tecnologia, da internet, né? Então, acho que é um pouco do nosso papel, vocês aí na tecnologia, eu aqui na comunicação, de a gente conseguir fazer esse meio de campo, eu acho, né? Interessante isso que tu trouxe, e a gente, quando a gente fala até da questão do letramento, enfim, de pessoas, algumas mais alfabetizadas, outras menos. Esses dias eu tive um caso real, que uma das empresas que eu atendo de consultoria lá em Aracaju, e aí a empresa me disse, Ju, um dos nossos stakeholders, clientes, usuários da nossa plataforma são da área de saúde. E pasme você que a gente não conseguiu trazer uma equipe de enfermeiros de um hospital X para atuar junto conosco, porque eles têm a questão quando a gente falou que era uma tecnologia, uma plataforma com IA e tudo mais, eles, não. Ela vai tirar o nosso lugar, o que ela vai fazer? Então, a gente não acha uma boa ideia participar ou estar nessa plataforma, prestando serviço e ganhando, acrescentando uma renda, empreendendo, enfim, elas poderiam ganhar de diversas formas. Então, imaginem o tamanho, quando você fala, ainda tem empresas ou pessoas que ainda não têm acesso, não têm essa visão de como usar e por que usar a IA. E essas pessoas têm o conhecimento, só que têm uma visão distorcida e não a seu favor, que é aquilo que a gente vem falando. Ela é um meio. É que vai gerar todo um movimento de uso de uma cultura, gera uma contracultura. Exatamente. Toda a adoção feita desestruturada ou hiperbólica da coisa pode gerar um trauma, um movimento de desuso. E é natural que numa hiperconexão a gente gere um movimento de contracultura de desconexão. Vai ser muito comum a gente ver a partir de um momento as pessoas dizendo que para alcançar um nível, o próximo nível, precisa desconectar para poder... Porque é isso, a gente vai ver um novo cenário de automação, de troca de perfil, não é substituição do meu trabalho, é eu tendo que adquirir novos conhecimentos indo para outra posição de trabalho, porque nós temos uma ferramenta nova. Isso vai gerar, assim como a Revolução Industrial gerou um desconforto, na verdade, um grande movimento. A gente está vivendo essa revolução do crescimento. É desconfortável, tá no meio, a gente está vivendo isso, né? Nós estamos no meio da revolução. Isso é muito complicado. E vai ter um movimento de contracultura. Vai ter muita gente dizendo que eu quero ficar off. Já tem, né? Tem gente pagando para ficar em cubinho, preso, isolado, desconectando. Isso é uma sociedade dizendo, estou com uma obesidade informacional. Eu não quero.
e eu vou dar um tempo, a gente não pode ignorar, porque a tecnologia ela só vira a chave de adoção mainstream no uso das pessoas. Se as pessoas estão dizendo, Não deu. para um pouco, é papel meu, de todos, entender. Então, isso a gente tem que refletir, sabe? Porque é pânico, né? Ai, vai substituir, né? Vou fazer isso. Gente, Respira, calma. sim, vai haver é óbvio, mas Mas como todo grande movimento transitório da sociedade, como grande toda situação, tudo que é grande gera uma transformação. A gente pode ver o quanto de inovação a gente teve no período de Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora, com a pandemia, muita coisa mudou no formato, né? A inovação, que é inovação tanto de tecnológica, exato, mas também na forma de a gente ver, enxergar e viver, né? Então, eu acho que é muito isso. E é interessante que tu trouxe isso, que às vezes dá vontade. Vou fugir pro mato, ficar sem internet, eu quero viver isolada desse tanto de informação e tanto de coisa acontecendo, que daí parece que a gente não dá conta, a gente não consegue se atualizar, tanta coisa acontecendo que a gente acaba com uma estafa, né? Um burnout de momento. Exato! Mas que passa ou você se desconecta por instantes e volta, né? Gurias, agora eu quero saber da atuação individual de cada uma nas suas empresas, como é que é o trabalho de vocês, dá pra gente já fazer o jabá de vocês pro pessoal que tá nos assistindo. Bora. Então, hoje eu trabalho com consultoria, mentoria, né, na área de inovação e tecnologia, com empresas de diversos segmentos a nível Brasil, de forma online, às vezes presencial, quando se faz necessário, olhando com esse olhar realmente estratégico, não só para uma questão, o olhar 360. E hoje a gente vem trabalhando nisso para impulsionar e acelerar as empresas. Excelente, super importante isso. Então, eu sou especialista em transformação digital. Então, o meu cenário é ser a pessoa que fica ajudando entre o negócio e a equipe técnica. Para poder fazer, eu vou deixar o proxy, né? O tradutor, para a gente construir a coisa certa do jeito certo. Porque esses mundos não dialogam ainda bem. E muitas vezes a gente constrói a coisa certa do jeito errado, ou então constrói do jeito errado a coisa certa. Meu papel é fazer a gente construir a coisa certa do jeito certo. Tem as duas pontas alinhadas de uma forma. Excelente. E pra gente encerrar, então, vamos deixar aí daqui a pouco uma reflexão de vocês sobre ser mulher, tá lidando com a tecnologia, sobre ser mulher protagonista nos negócios e sendo especialista em tecnologia. Uma reflexão ou uma dica para quem quer seguir, entrar nesse meio. Eu acho que eu vou dizer, procure mulheres que já passaram, porque a gente está falando que já está muito melhor. 15 anos atrás era muito difícil, mas agora está muito melhor. Ainda existe o que ela quis dizer. Ainda tem ela tá de TPM. Assim, a gente ainda escuta isso. Sim. Mas a gente está tentando. Ela pergunta antes de respira, e se ficar difícil, nos procura. Para poder trocar uma ideia. Eu sou aberta para isso. Deixa o teu arroba aí já pro pessoal. @Tati _Flor, porque, né? A mãe da Maria Flor. Adorei. Então, eu acho que vai muito de encontro ao que a Tati falou aqui, a gente ter mulheres com referência, e mais do que isso, ainda falta um pouco para acelerar esse processo, no meu ponto de vista, é a gente ser um pouco mais disruptivo, um pouco mais aberto a realmente praticar isso de uma forma efetiva, porque é muito fácil eu e a Tati a gente se disponibilizar, e toda mulher ali, que nem a gente falou antes no painel, estamos aqui, nos procurem e tal, mas ainda não acontece na prática esse ato, né? E a gente que vive nesse ecossistema de Sanches, num ecossistemas, bem. O ego ainda prevalece e isso atrapalha muito. Então, deixem o ego de lado, a gente tem humildade e a gente não é dona da razão. A gente quer compartilhar conhecimento e adquirir junto com essas pessoas. Excelente. E teu arroba? É Ju Schunk. Perfeito. SCHUNK. Perfeito. Muito obrigada, meninas. Então, a gente poderia ficar ainda horas conversando, né? Entrando nessa questão de como é importante a gente colaborar, contribuir. A gente tá no ano do cooperativismo, do associativismo. Essas conexões. Exato. Networking, eu acho que são as minhas palavras que definem o sucesso
em meio a esse mundo acirrado e acelerado, né, de tecnologia, inovação e todo esse ecossistema que a gente vive. Excelente, é o que eu acredito também para tudo poder acontecer, né? Quando um cresce, o outro cresce junto. Exatamente. Então vamos não tenho medo de colaborar e de compartilhar ideias. Eu estava agora fazendo isso antes de vir para cá, ali na plateia, aguardando iniciar outra palestra. Então, com uma pessoa fazia tempo que eu não vi, né? Não é o medo de compartilhar, e sim de acrescentar e somar. Arrasaram, gurias. Queria ficar ainda horas conversando com vocês, mas ficamos por aqui. Obrigada. Quem quiser, por favor, vá atrás das meninas, sigam elas no Instagram, se vocês quiserem trocar uma ideia aí. Eu sou Bruna Monteiro, sou publicitária da Altabox Marketing Digital, sou comunicadora do Qual é o BO Podcast. Confiram aí no @ do Instagram, do YouTube. Lembrando que o Sapiranga Summit Podcast é uma produção com apoio do Fevale Tech Park, WE Soluções em TI, SafeTech Inovação e Resultados, gestão e técnica da Eco Studio. Lembra de seguir o Sapiranga Summit no YouTube também para não perder as próximas conversas que vão rolar por aqui. Beijo, obrigada e até mais.